Olá, bem-vindos. Eu sou Henrique Campos e a partir de agora você acompanha comigo o Brasil em Foco. Vamos à notícia. Atenção, Brasil! Um nome ligado ao poder está no centro de uma investigação explosiva que pode abalar o governo. O Brasil acompanha mais uma vez um caso que mistura poder, dinheiro público e suspeitas que atingem diretamente o coração do governo federal. Em meio a investigações que avançam silenciosamente, o nome de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, volta ao centro de uma crise política de grandes proporções. Nos próximos dias, o filho do presidente da República deve retornar a Madrid, na Espanha, onde vive desde meados de 2025. A viagem acontece logo após ele passar cerca de 3 semanas no Brasil durante as festas de fim de ano. Um detalhe chama atenção: não há registros de encontros com o próprio pai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, justamente no momento em que o nome de Lulinha aparece ligado a uma das investigações mais sensíveis conduzidas pela Polícia Federal. A Polícia Federal apura informações de que Lulinha teria mantido relações comerciais com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como o principal operador de um esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas. Segundo o depoimento de um ex-auxiliar do lobista, Lulinha teria recebido cerca de 25 milhões de reais, além de uma suposta mesada mensal em torno de 300 mil reais. Valores que, se confirmados, levantam questionamentos graves sobre a origem do dinheiro e o possível envolvimento do filho do presidente em um esquema que atingiu diretamente pessoas vulneráveis. Diferente de rumores ou especulações políticas, o caso ganhou caráter oficial quando o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou publicamente que há, sim, investigações em andamento envolvendo o filho do presidente. A partir desse momento, o assunto deixou de ser apenas bastidor e passou a ocupar o centro do debate nacional. Mesmo diante da gravidade das denúncias, Lulinha não constituiu advogado e não foi localizado para comentar o caso. Enquanto isso, prepara-se para deixar o país e retornar à Europa, movimento que para muitos analistas levanta suspeitas, especialmente pelo timing da viagem, coincidindo com o avanço das investigações. As revelações não param por aí. Reportagens mostraram que Lulinha e o Careca do INSS viajaram juntos para Portugal, em uma passagem aérea paga pelo próprio lobista. O episódio reforça a proximidade entre os dois e alimenta dúvidas sobre a natureza dessa relação. Além disso, mensagens apreendidas pela Polícia Federal revelaram que, em outubro de 2024, o lobista orientou um funcionário a entregar um suposto medicamento no apartamento de Lulinha, com instruções específicas para que a entrega fosse feita em nome de Renata Moreira, esposa dele. O conteúdo exato da entrega não foi detalhado oficialmente, mas o contexto despertou ainda mais atenção dos investigadores. Diante da repercussão, o presidente Lula se manifestou dizendo que, se o filho tivesse feito algo errado, teria que responder por isso. A declaração, no entanto, foi vista por parte da opinião pública como uma tentativa de se desvincular politicamente do caso. Isso porque, no Congresso Nacional, a bancada governista votou em peso contra a convocação de Lulinha para depor na CPMI do INSS, seguindo orientação do Planalto. Na prática, enquanto o discurso pregava responsabilidade, a articulação política trabalhava para evitar o aprofundamento das investigações no âmbito parlamentar. O caso provoca desgaste, reacende memórias de escândalos passados e aumenta a sensação de desconfiança de uma parcela significativa da população. Para alguns, trata-se de mais uma prova de que o poder continua blindando seus próprios aliados. Para outros, é preciso cautela e respeito ao devido processo legal, aguardando que a Justiça conclua as apurações. As investigações seguem em curso, novos depoimentos podem surgir e mais informações podem vir à tona a qualquer momento. O que hoje são suspeitas pode se transformar em denúncias formais ou até mesmo em absolvições, mas o impacto político já está posto e o debate público está longe de terminar. Ou estamos diante de mais um caso que começa com grande repercussão e termina sem respostas claras para a sociedade? E enquanto parte da população tenta entender o que realmente está acontecendo, nos bastidores de Brasília o clima é de tensão. Parlamentares admitem reservadamente que o caso é visto como uma bomba relógio.
Cada novo vazamento, cada novo depoimento e cada informação confirmada pela Polícia Federal aumenta a pressão sobre o governo e expõe uma fragilidade política que poucos imaginavam ver neste momento do mandato. O silêncio de Lulinha também chama a atenção. Não houve coletiva, não houve nota oficial, não houve tentativa pública de esclarecimento. Em situações anteriores da política brasileira, o silêncio sempre foi interpretado de duas formas: ou como estratégia jurídica, ou como sinal de que algo maior pode estar por trás das denúncias. A ausência de um advogado constituído reforça ainda mais o mistério e alimenta especulações em todas as direções. Fontes próximas à investigação afirmam que a Polícia Federal trabalha com extremo cuidado justamente por se tratar do filho do presidente da República. Cada passo é calculado, cada documento é analisado com rigor redobrado. Não se trata apenas de um caso criminal comum, mas de uma investigação que pode gerar impactos institucionais profundos e abrir uma crise política de grandes proporções, caso novas provas venham à tona. O suposto esquema envolvendo aposentados e pensionistas do INSS é especialmente sensível. Estamos falando de recursos destinados a pessoas que dependem desse dinheiro para sobreviver, pagar remédios, aluguel e contas básicas. Por isso, qualquer indício de desvio causa revolta imediata na população. E quando surge a suspeita de que valores milionários teriam sido repassados ao filho do presidente, o sentimento de indignação cresce ainda mais. Nos corredores do Congresso, a base governista tenta conter os danos. Lideranças evitam entrevistas, fogem de perguntas diretas e trabalham para evitar que o tema domine a pauta política. Já a oposição promete explorar o caso ao máximo, cobrando transparência, depoimentos e o avanço das investigações. A tentativa frustrada de convocação de Lulinha na CPMI do INSS já é vista como um ponto que pode voltar a assombrar o governo no futuro. Outro aspecto que gera debate é a vida de Lulinha no exterior. A mudança para Madrid, feita meses antes da explosão do escândalo, agora é reinterpretada por críticos como uma possível tentativa de se afastar do radar político brasileiro. Aliados dizem que não há nada de irregular nisso, mas a coincidência de datas levanta dúvidas difíceis de ignorar. Especialistas em política alertam que, independentemente do desfecho jurídico, o desgaste já está feito. A imagem do governo sofre impacto direto sempre que um familiar do presidente é associado a investigações dessa magnitude. Mesmo que não haja condenação, o simples fato de o nome estar ligado a um escândalo já produz efeitos na opinião pública e enfraquece o discurso de combate à corrupção. Nas redes sociais, o assunto domina debates acalorados. Há quem defenda que ninguém deve ser condenado antes do fim do processo. Outros afirmam que o histórico político do país mostra que casos assim raramente chegam a uma conclusão clara. Memórias de escândalos passados voltam à tona, reforçando a sensação de descrença de parte da sociedade. Enquanto isso, a Polícia Federal segue reunindo provas, analisando mensagens, rastreando movimentações financeiras e ouvindo depoimentos. Cada novo elemento pode mudar completamente o rumo dessa história. O que hoje são suspeitas pode se transformar em denúncias formais ou até mesmo em um grande arquivamento que encerraria o caso de forma abrupta, mas até lá, a tensão permanece. O fato é que o Brasil assiste mais uma vez a um enredo que mistura poder, influência, dinheiro e silêncio. Um caso que coloca em xeque discursos, alianças e a confiança de milhões de brasileiros nas instituições. E enquanto as respostas não chegam, o debate cresce, a pressão aumenta e a pergunta que ecoa é sempre a mesma. Será que desta vez a investigação vai realmente até o fim? Doa a quem doer? Ou estamos diante de mais um escândalo que começa com barulho, gera indignação nacional, mas termina sem consequências reais para os mais poderosos? Essa resposta, mais cedo ou mais tarde, o Brasil inteiro vai cobrar. E agora fica a pergunta: você acredita que essa investigação vai realmente chegar às últimas consequências, atingindo quem quer que seja? Essas foram as informações. Fique atento, voltamos a qualquer momento. Quer ficar por dentro da política brasileira antes de todo mundo? Inscreva-se no canal Brasil em Foco e receba diariamente as principais notícias do país com informação rápida e objetiva.